Indústria de carros elétricos. Hoje eu vou fazer uma discussão, trazer o tema que é a disputa entre a BYD e a Tesla, no mundo inteiro, mas especialmente na China. Eu trouxe esse tema porque a indústria que envolve os carros elétricos, a construção, a concepção e tudo que é embarcado nele é altamente tecnológica. E isso importa porque, claro, estamos sempre falando do conflito, da disputa, da rivalidade entre Estados Unidos e China, e nesse tema também ela é importante. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Me chamo Bruno Heming, sou economista, doutor em Relações Internacionais e hoje eu vou começar com a seguinte pergunta. E será que o Elon Musk vai conseguir dar conta da competição que ele está sofrendo dos carros chineses sobre os carros dele e da Tesla? Essa pergunta eu vou responder ao longo aí da nossa conversa, mas o primeiro ponto é destacar como o setor de carros elétricos ele é importante. A gente tem dentro de um carro elétrico componentes dos mais diversos que são tecnológicos, principalmente nos computadores a bordo dos carros. Eles têm uma pegada um pouco mais tecnológica e com muitos dispositivos, como o Tesla, por exemplo, né? Para começar, ele tem piloto automático, ele tem uma série de integrações com todo um ecossistema de produtos e muitos serviços que estão embutidos neles, que são tecnológicos, e leituras que o carro faz mesmo, o computador de bordo faz, sobre a viagem, sobre o consumo, sobre o trânsito, e um piloto automático que é bastante adaptável e que segue comandos da voz, e isso também os carros chineses, principalmente da BYD, estão fazendo. Então há um catch-up aí das empresas chinesas que quer, de alguma forma, chegar o mais rápido possível perto dos carros da Tesla, né? Que são os carros que são muito vendidos na China. Até 2021, pelo menos, eram os mais vendidos de sobra. Agora, o cenário mudou um pouco, né? E por isso que eu comecei com essa pergunta. Mas antes de mais nada, né, vale a pena a gente destacar, né, e colocar as duas empresas em questão, né? A BYD e todo o setor de carros elétricos na China, eles nasceram, né, e muitas vezes nasceram já de outras indústrias, como o caso da BYD, que é uma empresa que fazia bateria. E depois foi migrando para a construção de carros, mas toda a indústria, né, começando da onde estiver começado, é uma indústria que foi crescida com favorecimentos do governo chinês. Muito subsídio, muito incentivo e tudo isso para fazer com que houvesse realmente uma chegada rápida ao nível de produção de carros altamente performáticos, né, que performam muito bem e tem um desempenho interessante, que baixa o consumo, né, de energia, que, claro, não emite o CO2 e que sejam agradáveis para quem dirige, para quem está usando esse carro. Da mesma forma, a Tesla, e é um carro referência, né, por isso que a gente começa falando. A Tesla chegou a ser a empresa de fabricação de veículos com maior valor de mercado do que outras que já estão aí consagradas. Uma ação valendo $385 pelo papel, né? E baixou para menos da metade do preço, né? E agora recuperou um pouco, está em 180, se não me engano. Mas houve sim uma caída muito grande. E a Tesla ela vem sofrendo já há algum tempo com questões relacionadas à queda do preço das ações, mas principalmente com todo esse ambiente econômico que a gente está vivendo. Isso afetou a Tesla, algumas decisões do Elon Musk, mas eu vou tentar aqui pelo menos destacar o que importa mais para a gente. Primeiro, né, qual é o modelo de negócio tanto da BYD quanto da Tesla e que o Elon Musk tem de concepção para os carros da Tesla. A ideia da Tesla foi de focar numa produção de carros bastante chamativos, bastante apelativos, né, no sentido do design, com tecnologias bastante interessantes. Então ela já começa, né, os carros mais, entre aspas, em conta da Tesla, que são o modelo 3 e o modelo Y, num preço bastante alto. E só que isso, né, focando num mercado, né, um nível de renda mais elevado. Logo, não é um carro que vai ser vendido para qualquer pessoa, não é um carro de consumo em massa. A BYD, né, e outras empresas também da China, como a NIO, né, que é uma empresa bastante importante, elas focam já pelo outro lado. Elas começaram com carros elétricos mais simples, que visam atender um público mais abrangente, e agora elas têm carros que são mais luxuosos e competem também no nicho da Tesla. E por isso que eu trouxe esse vídeo, por isso que existe essa competição.
Mas no cerne dessa competição tem questões que são mais relevantes, né? A Tesla recentemente cortou em muitos pontos percentuais o preço que ela estava praticando na China. Então, querendo fazer uma competição muito mais acirrada com os carros da BYD, que são os principais e os mais vendidos na China, como o Seal, como o Song, que são carros bem famosos, esses são de mais alto padrão. Mas há uma outra empresa, eu não me recordo exatamente o nome, mas ela vende carros elétricos mini, né? E é uma empresa chinesa também grande, e aí vende nas centenas de milhares de carros, e esse é o carro mais vendido da China, porque está naquele nicho de carros que eu falei que são mais populares. Então é um carro mini, elétrico, e que faz aí um mercado bem específico de lá, que não é o mesmo da Tesla, né? Só que essas empresas da China também competem, tentam competir nesse mercado de mais alto padrão que a Tesla se pretendeu desde o início começar. E há diferenças aqui que são importantes de ser destacada. Primeiro, os carros da BYD, a chinesa, eles são advindos de uma estrutura empresarial muito verticalizada. Como eu falei, elas produzem baterias na sua concepção, a empresa, né? E a partir do momento em que ela decidiu fazer carro, ela começou a verticalizar a produção dos carros, né? Ou seja, do veículo, da bateria, e também ela tem um braço que é importantíssimo. E aí que está uma das questões que eu coloquei no início do vídeo, que é a questão dos semicondutores. Ela fabrica os semicondutores. A Tesla, por outro lado, e isso também a gente coloca na conta da depreciação do preço de mercado da Tesla, ela sofreu muito com a guerra entre Rússia e Ucrânia e com os lockdowns que a Covid-19 fez a China fazer. Então, o preço da Tesla, ele teve um profit squeeze, digamos assim, uma margem de lucro diminuída em função de todo o cenário econômico, como eu falei, que realmente impactou os carros da Tesla. Então, tem dois modelos aqui. A Tesla depende muito de outros fornecedores, ela depende muito do outsourcing, e a BYD já é bem centralizada, bem verticalizada e é mais autossuficiente. As outras empresas da China também. Outro ponto que é central aqui é a gente entender os perfis, né, de carros. As baterias, por exemplo, que são esse ponto central aí que eu falei, nos carros da BYD, elas são de lítio, né, é o LFG. É o lítio, o fosfato, e que eles, dentro de uma liga, vão formar um tipo, né, de bateria que ele tem características específicas. Por exemplo, é uma bateria que ela trabalha regimes de temperatura um pouco maiores do que as baterias da Tesla, que ao contrário dos LFG são de níquel, né, uma bateria mais niquelada, e também tem às vezes ligas de alumínio, mas ela vai trabalhar com uma temperatura menor. Só que daí qual que é a diferença principal? Os carros que são baterias da BYD, eles são baterias que têm uma duração que é um pouco menor, digamos, aliás, uma duração de tempo de vida ela é maior, pode fazer mais ciclos, né, de uso, porém a autonomia do carro diminui. Então a Tesla chega a 600 km de autonomia, os carros da BYD estão ali na casa dos 200, 300, às vezes até menos, porque são carros feitos para andar na cidade, e isso barateia demais. As baterias de LFG, que são as que a BYD usa, são baterias mais baratas. E, claro, a China, né, é importante destacar, ela tem acesso a praticamente 70% do lítio no mundo. Então, essas baterias casam muito bem com a estrutura econômica da China e a especialização dessas empresas. Já do outro lado, a Tesla, para fazer a liga de bateria, né, que ela usa, isso demanda mais, né, como eu falei, de trazer os componentes de outro lugar, e é uma bateria que tem a sua especificidade. Ela vai durar, ela tem uma autonomia maior, mas e os carros podem rodar mais, né, ou seja, maiores distâncias, porém o ciclo de vida dela é um pouco menor, então ela faz menos usos, né? Então é uma bateria que vai acabar a expirar ao longo do tempo de uma maneira mais rápida. E essas diferenças são centrais, são dois modelos. Eventualmente, né, com carros com extrato mais refinado, mais caros, né, eles vão acabar sendo baterias que juntam, né, ou tentam superar as dificuldades um do outro de modelo, só que o preço ele vai mandar na questão, né? A Tesla, ela trabalhou sempre há muito tempo por uma margem bem grande de lucro. Só que a BYD também já está conseguindo fazer esse aumento de margem de lucro e vende hoje em dia mais carros do que a Tesla, mesmo faturando menos. A Tesla mais ou menos fatura ao todo no mundo inteiro nas suas vendas
na casa dos 80 bilhões de dólares. Já a BYD fatura 420 bilhões de yuans, que dá mais ou menos uns 59, 60 bilhões de dólares. Então há uma diferença de lucratividade. E a Tesla, né, ela vende apenas carros elétricos mesmo. Já a BYD e outras chinesas, elas têm carros híbridos e elétricos, né? Então essa conta, né, de venda ela é um pouco misturada, e quando a gente vai ver o total de venda na China, por exemplo, a BYD vende mais, né? No mundo ela está chegando perto, se já não passou, mas ela vende mais, só que misturando essas duas contas aí. A Tesla não, é só carros elétricos mesmo. Mas a Tesla, como a gente vê aí e sabe, ela enfrenta dificuldades, né, no mercado acionário. Ela enfrenta as dificuldades de componentes que fazem com que ela tenha uma margem menor, e as perspectivas de mercado para a Tesla, elas acabam sendo diminuídas, justamente por esse modelo de negócio que é bastante mais elitizado do que a BYD. A BYD agora está tentando, e isso eu vi aqui na minha cidade, eu moro em Florianópolis, no Brasil, Santa Catarina, e eu vi num stand no meio de uma rua um carro da BYD, com pessoas fazendo aquela promoção de marketing, etc. E com o carro aberto, todo mundo podendo entrar. Ou seja, a BYD está fazendo uma expansão mundial bastante importante. Mas aí, qual que é a questão? A BYD quer, e outras empresas chinesas, se espalharem pelo mundo, oferecendo carros de vários níveis de preço, e também os carros de luxo, e a Tesla não. Ela vai com os carros que são os carros que têm muitos cavalos de potência, que tem aquela bateria que dura, né, que tem uma quilometragem, uma autonomia bastante alta. E isso, claro, vai encarecendo o produto. Então são duas estratégias diferentes, mas as perspectivas da BYD conseguir mercado são muito grandes. A BYD tem um impedimento de que se encontra no meio da disputa entre China e Estados Unidos no setor de semicondutores. Como eu falei, a BYD, verticalizada, também tem a sua fábrica de chips, de semicondutores, e por isso não vai ter o mercado dos Estados Unidos, que é um mercado importantíssimo. Consome muitos carros e, claro, também isso tem um efeito extravasamento para outros mercados consumidores, como é o mercado europeu. E daí o mercado europeu vai ter as suas características. Além de querer proteger os países, né, da União Europeia, da China e de possíveis captura de dados de usuários e toda essa desculpa que às vezes é dada, há as empresas da Europa, como Volkswagen, que tem os seus carros elétricos, né? A Volvo, que é da Suécia, mas também é uma importante produtora de carros elétricos, agora começou com força nisso. A BMW, né? Há muitas empresas que têm tentado se inserir nesse mercado, e por proteção, provavelmente vai haver algum tipo de taxação, algum tipo de limites para se colocarem os carros chineses com força no mercado europeu. E os europeus têm medo disso, né? Porque junto com isso tem a questão dos semicondutores e é toda uma cadeia de interligações econômicas e de setores que pode prejudicar os países da União Europeia, ou eles podem se ver prejudicados nesse sentido. Então, alianças de Estados Unidos e Europa podem prejudicar, sim, as perspectivas do BYD, só que tem o resto do mundo para a China poder se expandir. E com a vantagem, né, desse modelo de negócio, que é muito mais acessível, é muito mais popular, digamos assim. E eles são agressivos mesmo. Eles vão atrás desse mercado, como aqui, o meu exemplo anedótico do Brasil, eles estão fazendo e vão fazer isso em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil também, uma fábrica da Ford, eu acho que em São Paulo, foi comprada pela BYD, e lá serão produzidos carros elétricos, né? E essa informação é importante, porque eu acho que isso pode acontecer com mais fábricas, e o carro elétrico entrar aqui no Brasil realmente com tudo. O carro que está sendo vendido agora, eu esqueci realmente o modelo, mas ele é um carro que custa na casa dos R$200 mil, então ainda está naquela fatia de luxo. Só que, pensando no que a BYD já faz na China e outras empresas do setor de veículos elétricos, eu imagino que eles vão expandir, né, vão tentar alcançar outras faixas de renda, outros mercados consumidores para os seus carros. E aí realmente fica difícil para a Tesla. A Tesla tem uma entrada na China bastante aberta, né, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, que não existe, né, imagino que a possibilidade dos carros elétricos chineses irem para os Estados Unidos é praticamente zero nesse momento, a não ser que as coisas mudem radicalmente. Mas na China ela tem um mercado que ela consegue abocanhar. O Elon Musk já falou que respeita e admira, de certa forma, os
os produtores de carros chineses, até porque é admirável o catch-up que eles fizeram desde que quando eles começaram a fazer carros elétricos até agora, competindo de pau a pau, de igual para igual com os carros da Tesla. Mas a Tesla, ela não vai ter muito espaço para onde se expandir. Ela vai continuar concentrada e com o modelo de mercado que ela tomou a decisão lá atrás de fazer. E para ela mudar de novo, isso vai requerer um trabalho extra bastante importante. Com a desconfiança muito grande de acionistas, né, e do mercado de capitais como um todo. O Elon Musk, se vocês não se esqueceram, né, ele fez uma jogada ali que foi interpretada como alguma forma de interferência no mercado de ações. Ele faz às vezes isso. Com criptomoedas ele é acusado de ter feito, mas com a compra do Twitter, isso ficou um pouco mais evidente. Não há uma investigação formal sobre isso, mas ele, dias após ter efetivado a compra do Twitter, ele vendeu um grande lote das suas ações. Uns dizem que é para cobrir, né, esse custo financeiro que é comprar o Twitter, mas é de se acreditar que, de certa forma, é um de-risking, né, a diminuição do risco do Elon Musk da sua própria empresa, porque quer apostar em outras formas ou diversificar o seu portfólio de investimentos. A ver isso, a ver. A Tesla é uma empresa importante, ela tem fábricas no mundo inteiro. As principais são nos Estados Unidos, na Alemanha, em Berlim, e em Xangai, que é uma das maiores. E lá houve um grande esforço para se trazer, e fizeram uma joint venture, como todas as empresas fazem. Só que agora, com a competição, a Tesla tenta ser mais agressiva, como eu comentei. Ela fez lá o corte de preços para tentar competir com os chineses, mas tem que ver até onde ela vai aguentar fazer isso, que é difícil, né? Com subsídios estatais e com essa estratégia agressiva de expansão, os chineses talvez não vão abrir mão de ter dentro da China pelo menos a empresa que vende mais carros elétricos. Até pouco tempo, até 2020, 2021 era a Tesla e agora isso mudou. A BYD, inclusive, teve um faturamento gigantesco no último trimestre de 2022, superando a Tesla, inclusive. Mas daí, claro, entra a conta dos carros aí que são os híbridos e os elétricos, né? Agora, a pergunta, né, que a gente tenta responder, talvez eu já tenha respondido aqui, é se o Elon Musk vai dar conta. Eu sei, ele vai ter dificuldades. Mas outra pergunta que eu não fiz, e é importante a gente ter em mente, é o seguinte: será o porquê, né? Será que os carros elétricos são importantes? Ou mesmo, né, se a gente pensar assim com mais afinco, por que há um investimento tão grande em carros elétricos? Não só da BYD, a Tesla, mas há outras montadoras como a GM, como a Volkswagen e outras montadoras do mundo inteiro querendo investir pesadamente na produção de carros elétricos. E aqui eu vou tentar dar uma resposta mais objetiva possível. Né? Como eu falei, existe essa competição de semicondutores, essa competição tecnológica, os carros são muito tecnológicos. E por que isso acontece? Por um motivo que é simples, mas não é fácil. Há a possibilidade de, num futuro não tão distante, os carros serem totalmente automatizados. A Tesla já tenta fazer isso, e isso é um movimento que vai numa esteira de aumento da participação de serviços em diversas economias do mundo. E automatizando, você vende esse serviço de um carro leva uma pessoa de um lado para o outro e vira um transporte, né, totalmente controlado por uma empresa que vai oferecer esses carros, e as pessoas vão pedir sem a necessidade de um motorista de aplicativo. A venda desse serviço de deslocamento via um veículo elétrico é muito a cara do que vai acontecer nos próximos anos. E é por isso que se investe tanto em carro elétrico. Fazer carro automatizado que anda sozinho, a partir de componentes que são movidos a combustão, componentes mecânicos, é muito mais difícil do que fazer de um carro que tem um motor de funcionamento, entre aspas, simples, né? Mas que é muito mais baseado na bateria e que tem computadores potentíssimos a bordo. Logo, o objetivo, né, de toda essa disputa é atrelar mercados de inteligência artificial, de tecnologia dos semicondutores, né, fazer carros eficientes e oferecer na ponta serviços para as pessoas que vão consumi-los com o deslocamento, né, particular e até mesmo coletivo, por aplicativos, por formas de pedir o carro, né, e o carro sendo locomovido e trafegando de maneira autônoma, sem necessidade de motorista.
Esse é o futuro. E é por isso que a disputa é tão grande. É um mercado que vai ser super suculento. Ele tem ganhos de escopo. Ou seja, uma vez que se diversifica esse setor, você tem ganhos em várias iniciativas e de escala. Quanto mais você aumenta, mais você vai ter retornos para aquele investimento que você fez. Então, é importante a gente prestar atenção nesse ramo de veículos elétricos. Os veículos elétricos, eles não são simplesmente uma ideia de se diminuir a emissão de CO2. Isso, obviamente, vai acontecer. Mas tem um outro lado também, que você está colocando carros na rua igual e aumentando, por exemplo, o uso de baterias. Baterias têm lítio, tem níquel, um monte de componentes ali que vão, de certa forma, estar na bateria, uma bateria usada que vai ter que ser descartada e vai ter que dar um fim para isso. Então, os carros elétricos não são necessariamente sustentáveis, né? Eles têm os seus problemas, são veículos como os veículos que a gente usa hoje, só que eles emitem menos CO2 no seu uso, mas tem os seus problemas também. Não vai ser uma solução simplesmente para melhorar as condições no meio ambiente. Pode ter um efeito nesse sentido, mas a grande disputa é isso. É quem vai controlar as cadeias que fazem parte da construção desses carros, quem vai controlar os serviços e oferecer esses serviços de maneira global e para todo mundo. E isso vai render muito dinheiro para quem tiver o controle desse tipo de operação. Mas era isso, né? Eu queria só dar um overview assim, na questão da BYD, da Tesla e do setor de veículos elétricos. E a gente ainda vai realmente ouvir muito falar sobre isso e aqui também discutir bastante, porque é um tema que tem as suas especificidades, é um tema suculento, assim, dá pra gente falar de muita coisa, dá pra falar de competição Estados Unidos e China, dá pra falar de tecnologia de ponta, falar de inteligência artificial, de dados, dá pra falar de semicondutores, é realmente bastante interessante e importante a gente acompanhar. E é por isso que eu trouxe. Mas agradeço vocês a audiência e espero vocês numa próxima. Um abraço e até mais.